Olá, gente, programa Rema aqui pela TV Evangelizar, sou o Padre Joãozinho e todas as semanas estamos juntos para alguma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. Ela já esteve conosco aqui, falando sobre felicidade corporativa. No ambiente de trabalho, é possível ser feliz ou é o sofrimento nosso de cada dia? O nome dela, Rubiane Creus. Muito bem, Rubiane. E o que temos para hoje? Me disseram que você agora está desenvolvendo uma nova linha, está cheia de livros aí, Conversas Difíceis no Trabalho, é isso? Padre Joãozinho, uma alegria retornar aqui com vocês, nessa conversa gostosa, com todos os nossos ali ouvintes e telespectadores. Padre, então assim, sobre felicidade no trabalho, como o senhor começou esse programa, tem uma pesquisa recente que indicou que 70% da felicidade no trabalho depende das atitudes da chefia imediata, do gestor, da liderança. É um dado muito importante, é um dado que foi publicado pela Fundação Dom Cabral no final do ano passado, de 2024, e que se junta a uma outra pesquisa, uma pesquisa americana, já de 2020, que ela comprovou que o desenvolvimento da liderança na sua comunicação humanizada tem impacto de 33% na produtividade e no engajamento das pessoas no ambiente de trabalho. E fazendo um cotejo, uma relação com essas pesquisas, nós chegamos nas conversas difíceis no trabalho, no tão temido feedback. Você está falando, eu tenho duas equipes, né? Então tem gente que me olha e diz assim, isso aí não vai interessar nada para o Padre Joãozinho, porque ele é o padre cantor, conhece um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, tem um violão do lado dele. Ele não tem que ter conversas difíceis porque ele não tem equipe de trabalho. Eu tenho duas, não é? O que você não vê, né, o pessoal não sabe, é que a editora SCJ, que publica esses livros, por exemplo, esse daqui, Vida de Amor, do Leão Deon, e mensalmente envia esse box Biblioteca do Coração com algum livro surpresa para você, sempre livros cuidadosamente escolhidos e inéditos, uma trilogia do coração do Padre Zezinho, esses livros do Padre Deon no centenário da sua morte, livros maravilhosos, não é? Que você não tem acesso por outro lugar. Isso aqui não nasce do milagre. Precisa uma equipe que trabalhe até chegar nesse ponto bonito de estar aqui. E são 5 pessoas, né? 5 pessoas. Depois eu dirijo a mantenedora desse lugar, chamado Ezique. A mantenedora tem um presidente e o presidente sou eu. E são 700 funcionários, que precisam também essa atitude da chefia imediata, 70%, né? 70%. E os outros 30% da liderança. Conversas difíceis. A gente às vezes passa por cima, né? São palavras, eu sempre digo, palavras não ditas são palavras malditas. Sim, padre, é o grande desafio de todos nós, de todas as pessoas, incluindo os padres, as pessoas religiosas. Por quê? Porque lidar com a pessoa, com o ser humano, é um desafio diário e nós temos que partir da premissa do autoconhecimento. Quando a gente acorda, quando a gente sai de casa, todos nós levamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós não conseguimos e não existe mais aquela conversa de separação de vida pessoal e vida do trabalho. Vida é uma só. Então, quando nós temos essa autoconsciência que eu estou saindo da minha casa para o meu trabalho, com todo aquele meu contexto de saúde, sem saúde, problema em casa, problema no trabalho, eu ainda tenho que ter uma relação humanizada com as pessoas. E eu sempre gosto de colocar isso nas minhas palestras, nas minhas falas. É tão óbvio, mas o óbvio deve ser dito e relembrado todos os dias. Quando nós temos uma equipe, o senhor colocou aqui que tem diversas equipes, 2 equipes. Então, as mais, vamos dizer assim, de toda semana. Isso. Eu já trabalhei com várias equipes, tive equipes pequenas. Lá no início da minha carreira, eu era uma equipe
depois eu fui crescendo, consegui gerenciar equipes com mais de 30, 40, 50 pessoas, mas não importa se a sua empresa tem 5 pessoas, 2 pessoas ou 1.000 pessoas gerenciando, como o senhor bem colocou, tem mais de 700 pessoas para gerenciar, mesmo que seja de forma sistêmica, de forma coletiva. O primeiro passo é sempre muito básico, é a humanização do nosso olhar para outra pessoa. Hoje eu estou com uma camiseta aqui, ó, eu escolhi a dedo de propósito. É uma frase que eu gosto, que eu uso muito, que é: do outro lado tem o lado do outro, tem o lado da outra pessoa. Quando eu saio da minha casa com esse pensamento, você já prepara o seu ânimo e o seu espírito para o que você vai encontrar lá no seu trabalho, na sua reunião, porque as pessoas são diferentes. Inclusive na sua forma de comunicação, na forma de trabalho. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho uma das mais belas frases do mundo. Ela dizia assim: jamais permita que você saia da presença de alguém sem que essa pessoa tenha se tornado um pouco mais feliz. É uma frase que nós podemos aplicar nos relacionamentos do trabalho, familiares e de amizade. Porque quando a gente fala conversas difíceis no trabalho, poxa, Rubiane, eu não gosto do feedback. E se nós analisarmos, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo em casa, vai concordar comigo. Ninguém gosta do tal do feedback. Quando você tem que conversar com um colega de trabalho, quando você que é chefe, é líder lá de uma empresa, de uma organização, e você tem que corrigir aquele liderado, aquela pessoa, você passa muitas vezes dias e meses pensando que você tem que agendar uma conversa com aquela pessoa. Quando, na verdade, se você aplicar técnicas simples no seu trabalho, no seu dia a dia, tudo fica mais leve. Por exemplo, na maioria das organizações, as avaliações de desempenho são anuais. Algumas são semestrais, 2 vezes ao ano. Mas a maioria ainda mantém uma avaliação anual, que é aquele feedback que chega um formulário, a pessoa pergunta, e se quiser faz uma reunião, né, com o liderado, com a sua equipe. Isso daí gera uma ansiedade muito grande, tanto em você, que é chefia, que é líder, quanto nos liderados, ali, nos colaboradores. Então, uma técnica muito simples que eu gosto de compartilhar. Você tem uma equipe, você já tem essa equipe, você assumiu uma equipe nova, está perdido na sua liderança, na parte de liderar uma conversa consciente. Eu gosto muito de colocar que a conversa difícil é uma conversa consciente, é uma conversa desafiadora, mas que não precisa ser ruim para as pessoas. Então, qual que é uma técnica muito simples, padre? Você assumiu essa equipe, você já tem uma equipe, como o senhor bem colocou. Eu não sei como que vocês fazem, mas tem uma técnica que eu gosto de aplicar nas minhas equipes. Eu entro numa equipe, estou assumindo uma equipe nova, e eu gosto de conversar com todas as pessoas. Primeiro aquela reunião geral para conhecer. Mas a minha equipe é muito grande, Rubiane, pode marcar turmas, talvez uma reunião online também dê certo. Mas se você tem uma equipe que você pode conversar presencial, 5 pessoas, 10 pessoas, você está assumindo aquela equipe, você vai conversar com aquela equipe, você vai se apresentar. Eu sempre falo, você não precisa falar da sua intimidade, mas você vai se apresentar, você vai falar, olha, eu me chamo Rubiane, eu tenho 2 filhas, eu faço isso, faço aquilo, meu pai mora comigo, eu ajudo meus pais, preciso sair mais cedo, minha filha faz um tratamento. Você humaniza o relacionamento logo de cara. E você vai olhar para cada uma daquelas pessoas que está com você na sua equipe e você também vai ter esse tempo de abertura. Sabe por quê, padre? A conversa difícil se torna difícil porque nós, no trabalho, nós temos uma correria tão imensa para dar conta dos normativos e da agenda do dia que nós não temos tempo mais para a humanização dos relacionamentos. Eu, como chefe, como gestora, como líder, preciso saber que o Joaquim, que a Maria, que o José têm desafios, que vai precisar chegar um pouco mais tarde, vai sair mais cedo. E eu converso, sabe, todas as semanas com gestores de equipe. Essa semana, um colega me parou no corredor porque ele tinha que ter uma conversa com uma estagiária dele, mas por um problema que ele, gestor, causou, mesmo sem saber.
Por exemplo, essa menina estava trabalhando, o pai dela se acidentou, recebeu uma ligação. O pai perdeu os 2 dedos e machucou um terceiro. E ela saiu, ela recebeu essa ligação e falou: olha, eu tenho que sair mais cedo, aconteceu alguma coisa com meu pai, ele está no hospital. E esse colega, que é o chefe ali da equipe, falou assim: não, tudo bem, só que formaliza depois. Isso gerou um atrito, porque nós temos que cuidar também das nossas equipes, porque tem um conflito de gerações. Hoje você tem 60 anos, lidera quem tem 20, 30, 40 e assim vai. Então ele falou assim: Rubiane, a estagiária ficou ofendida. Eu falei: com razão. Ela não sabia se o pai estava realmente acidentado ou se havia até morrido. Não era o momento adequado para você falar: depois você me formaliza. Primeira coisa, você mostra uma empatia, validar o sofrimento da outra pessoa. É muito importante para construir o quê? Credibilidade no relacionamento do trabalho, padre. O Papa Francisco tem uma daquelas frases tão breves quanto profundas, não é? Em que ele diz assim: mais unção, menos função. Então parece que num ambiente de trabalho, mas pode ser também um ambiente familiar, ou qualquer ambiente, a gente tende a funcionalizar as pessoas, ou seja, cada um ocupa um posto de trabalho. Então, qual é a minha função? A minha função aqui está dentro deste quadrado. E a sua? A minha está dentro deste quadrado. E aí você não vai criando vasos assim, estanques, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Ninguém mexe aqui nesta mesa, ninguém mexe nesse papel, porque aqui é o meu quadrado, essa é a minha cadeira, essa é a minha mesa, este é o meu microfone, mas aqui nesta cadeira e neste microfone tem uma pessoa, não é? Que tem a sua unção, né? Então, eu acho que quando você fala de humanizar as relações, é trazer para a relação funcional também a carga pessoal. Como diz, do outro lado tem o lado do outro. E é complexo. Sabe que eu tenho a impressão, Rubiane, que a nossa primeira equipe de trabalho somos nós mesmos. E a primeira pessoa difícil é aquela que eu vejo na ponta do meu nariz. Eu agora estou com 2 celulares, né? E eu estou fazendo uma experiência esquizofrênica, né? De dar bom dia para mim mesmo, né? Porque o outro celular novo está carente, ninguém fala com ele, que ninguém sabe o número. É uma coisa meio esquisita isso, mas é verdade. E o WhatsApp bloqueou, baniu a conta, porque achava que aqueles... Não existia aquela pessoa, ninguém falava com ela, né? E aí eu comecei uma brincadeira de dar bom dia para mim. Depois eu comecei a pensar, será que eu estou tendo essas conversas difíceis comigo mesmo? Será que eu estou tendo tempo de fazer silêncio e meditar sobre o meu relacionamento comigo e a partir dessa harmonia pessoal e interior me relacionar com os outros? Porque se eu, como diz uma frase do Padre Zezinho, se eu não gostar de ser quem sou, ninguém vai gostar de mim, né? Não tem também alguma coisa aí do meu eu interior que se relaciona com os diversos eus que tem dentro de mim? Porque eu não sou um, eu sou vários, né? E eu tenho várias funções. E, aliás, as pessoas me veem de várias maneiras, né? Como é que é isso de chefiar a minha própria equipe, que sou eu, sem querer ser narcisista? Padre, o que o senhor bem colocou é o nosso autoconhecimento, que nós temos que praticar diariamente. O senhor bem destacou. Nós somos várias pessoas durante a trajetória da nossa vida e durante o nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma técnica bem simples agora que eu vou colocar, para facilitar ali a conversa difícil, o feedback. Rubiane, eu preciso aprender, como que eu vou fazer? Então, caneta e papel na mão, para quem está em casa, ou pega o celular, abre o Notas aí e escreva. Porque a gente aprende, padre, como? Lendo. Eu gosto de ler muito, eu faço muitas leituras diárias e, ao mesmo tempo, eu gosto de anotar. Eu sou ainda que uso um caderninho, eu vou anotando no caderno e anoto muito no meu celular as ideias, os insights, tudo que eu tenho que fazer, eu vou colocando ali, depois eu termino. Então, assim, ó, caneta e papel na mão. O que é muito importante?
estabelecer uma rotina de conversa com a equipe, porque você não vai pegar aquela pessoa desprevenida, de surpresa, porque a surpresa no trabalho nem sempre ela é boa. Por exemplo, conversas difíceis, o feedback. Eu gosto de deixar agendado, lá na minha equipe já, datas para conversas. Agenda. Agenda. Primeira coisa, sabe por quê? Porque você, gestor, gestora, facilita, porque você sabe que você terá, pode ser 3 conversas no ano, 4 conversas no ano, 2 conversas no ano. Você já sabe que aquele mês você vai conversar com todas as pessoas da equipe, que não vai ser nada extraordinário. Os gerenciados, os liderados, eles já vão saber que naquele mês, no mês de abril, no mês de junho e no mês de dezembro, haverá uma avaliação. Mas como que será essa avaliação? Primeiro, eu gosto muito das reuniões coletivas para agendamento de situações coletivas. Nós jamais criticamos as pessoas numa reunião coletiva. Isso é muito básico, mas eu vejo todos os dias acontecendo esse erro. Quando a gente agenda 3 reuniões no ano, 2 reuniões no ano, que seja 4, conforme a agenda daquela equipe, daquela empresa, a pessoa já sabe que ela vai anotando o que ela quer falar para a chefia, o que ela quer falar para o colega de trabalho, o que ela quer dar de ideia. Mas, além dessa reunião coletiva, nós temos que ter a reunião one a one, cara a cara, que eu falo, 1 a 1. Por quê? Ah, Rubene, mas eu não tenho tempo. A pessoa tem que ser o foco da nossa organização. Porque, como nós já colocamos aqui na nossa fala de felicidade no trabalho, pessoas doentes não trabalham. Pessoas doentes, elas entram com licença médica, e aí nós temos rotatividade. É prejuízo. Prejuízo para a empresa, prejuízo nem só financeiro, prejuízo da criatividade, do engajamento, da motivação. Porque você quebra o andamento daquela equipe quando uma pessoa sai. Nós sabemos disso. Eu, antes de chegar aqui nessa entrevista, preparei uma conversa com uma equipe, um núcleo de uma das equipes, porque eu acho que as equipes, elas também têm núcleos de funções parecidas e que funcionam de maneira mais próxima, onde podem acontecer dificuldades. E eu mandei os áudios todos, né, sobre, eu chamo de núcleo, né, um dos núcleos da editora. E nós vamos ter uma conversa, já tem o horário, já está sendo preparada, né? É claro que nessa equipe existem pessoas que precisam de uma conversa face to face, né? Não é só Facebook, é face to face. E então é importante o pessoal e o coletivo. Sim. Porque existem conversas, assuntos difíceis, pessoais que, se não forem tratados pessoalmente, vão migrar para a reunião coletiva. E aí dá uma caca. Quando entra em lavar roupa suja, numa reunião de trabalho. Como é que é isso? Às vezes a pessoa não tem nenhuma oportunidade de desabafar, né? E aí começa a conversa difícil em 4, 5, 10 pessoas. Isso é muito comum, padre. O que acontece? Nós não temos tempo nas empresas, nas organizações, de conversar com as pessoas. E aí, quando realmente acontece um problema que tem que ser resolvido, junta todo mundo naquela sala, e aí o chefe, o líder, algum colega de trabalho começam as críticas, né? Um coloca a culpa no outro. Por isso, da importância de agendar, de ter essa agenda anual de conversas, não pega ninguém de surpresa, tem um local determinado, um horário determinado, um tempo específico, porque você vai gerar credibilidade, confiança naquela pessoa para desabafar, porque muitas vezes as pessoas têm uma vergonha. Alguns temas familiares são estigmas, a pessoa tem um receio de abrir, de falar o que está acontecendo em casa. Hoje em dia, muitas pessoas cuidam do pai, da mãe, de um filho adoecido, muitas pessoas passam por problemas de saúde mental, de depressão, ansiedade, e têm uma vergonha de falar, por conta do preconceito que existe ainda no local de trabalho, em torno, né, de toda essa temática da saúde. Então, é muito importante você agenda, conversa. E o que eu vou conversar? Você vai levar uma pauta.
Primeiro, você Bom, agendou, não vai pegar ninguém de surpresa, hein, padre? Já temos agenda, já temos pauta, já temos o pessoal e o comunitário. Depois eu quero saber sobre a conversa formal e a informal. Mas vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, com uma conversa que não é nada difícil, é uma conversa gostosa com Rubiane Creus, que está nos falando sobre os segredos e as dicas práticas de conversas difíceis no trabalho. Mas, Rubiane, você deu várias dicas no bloco anterior, essas conversas difíceis, para quem está nos acompanhando agora, pode acontecer também na família, né? Que talvez seja o ambiente onde as pessoas mais se encontram. Já acorda, marido, mulher, aí tem filhos, vamos supor, você falou que você tem 2 filhas, e tem o seu marido, Sérgio Creus, não é? Muito bem, aqueles 4 que nem sempre estão todos juntos, porque estuda fora, etc., mas naquele momento estão todos juntos. Você falava de agenda, e já estava falando de pauta, de prever, antecipar os assuntos. E aí eu fiquei me perguntando assim, como é que será que funciona isso numa família, como a família da Rubiane? Sem querer entrar na sua intimidade, mas eu estou pensando na minha família também, eu, minhas 2 irmãs e a minha mãe. Meu pai já é falecido há muitos anos, mas somos uma família, cada um está num canto, cada um tem suas atividades, uma família esquartejada, né? Minha mãe tem casa, eu estou em São Paulo, as minhas atividades, a minha outra irmã tem suas filhas e a minha outra irmã tem seus filhos, seus maridos. Então, só que nós formamos um núcleo, que às vezes tem que ter também conversas difíceis, quando a mãe vai fazer uma cirurgia, etc. Como é que é essa questão do formal e do informal? Porque, minha mãe que não me leve a mal, mas eu sempre cresci ouvindo assim, João, se tu não melhorar nisso aqui, vai ter que conversar com teu pai. E o medo daquela conversa que o pai diz assim, João, senta aqui, vamos conversar de homem para homem, né? E ele era super tímido para ter essa conversa, né? Não lembro se aconteceu mais de 2 ou 3 vezes essa conversa formal. Só que o que acontece? Quando não tem um ambiente formal, pula para a mesa, ou para a sala, ou para um momento que está todo mundo tão pronto para explodir, que explode numa hora e daí para consertar. Como é que é isso? As conversas difíceis no ambiente familiar, elas são difíceis mesmo, mas nós também podemos, eu tenho uma frase que eu gosto muito assim, ó, até para brigar, até para discordar, dá para ser de forma amorosa. Então, 2 casos bem pontuais, lá na família. Se é um assunto, por exemplo, como o senhor colocou, é uma cirurgia da mãe. Então, é um assunto que você já vai marcar com as pessoas envolvidas. Olha, vamos conversar tal dia, tal horário, para a gente falar sobre a cirurgia da mãe, pode ser? Porque precisa uma certa formalidade. Fechou. Isso, por quê? Porque já tem um tema pontual. Mas na família, padre, quem é pai, quem é mãe, como o senhor também tem uma família na igreja, acontecem coisas na hora que você tem que resolver. Até como numa empresa, porque a família é uma não empresa pode deixar familiar. Não. E aí o que você faz? O pão murchar. Se aconteceu na hora, no momento, eu tenho 2 filhas, é um desafio hoje, o pai e a mãe, educar de forma humanizada, consciente, porque a gente sabe muito bem como foi nessa educação lá atrás. Eu sempre brinco com as minhas filhas, a minha mãe ela tinha uma cinta vermelha que ela deixava no corredor pendurado. Comigo ela nunca usou, mas a gente sabia que tinha que passar por ali e olhar aquela cinta, olha, se fizer bagunça, a cinta vai entrar em ação. E hoje nós não temos mais essa cinta, nós nem podemos. Hoje nós temos que conversar. Então, como que é em família? Puxa para um lado, vai no quarto e valida o sentimento daquela pessoa, daquele filho, daquele marido, daquela esposa, que muitas vezes foi agressivo numa fala, num gesto. Porque, padre, quando a gente recebe uma comunicação agressiva,
a nossa vontade é o quê? É de retornar de forma agressiva. E aí a confusão está tomada. Então nós temos que ter uma inteligência emocional no momento de nós não entrarmos naquela agressividade, porque alguma coisa está acontecendo. Vai no quarto, vai numa sala reservada e pergunta: olha, eu vi que você está nervoso, nervosa. O que está acontecendo? Eu me senti mal com a sua fala. Posso ajudar em alguma coisa? E quando você já desarma a pessoa, padre. E quando é longe, por exemplo, você tem filha que mora, e aí a pessoa foi, mas ela levou junto aquela conversa não falada. Eu tenho uma equipe que está em Taubaté, né, da editora, a outra está em Curitiba, uma parte em Brusque, outra parte em Recife, outra parte em São Paulo, outra em Taubaté, né, que são as minhas mantidas, e outra está em São Paulo, que é a minha equipe, não é? Uma parte, eu sempre estou ausente em algum lugar, né? E sempre, cada vez mais, tem conversas para aquele que está longe. E aí a minha pergunta é: eu espero o momento em que eu estiver presente, olho no olho, ou eu não deixo a coisa andar e mando uma mensagem, algum sinal? Como que é isso? Padre, o olho no olho, presencialmente, é quando o fato é muito grave. Aí eu oriento assim: quando o assunto é muito sério, o melhor é presencial. Aguarda um pouco, anota. O anotar é muito fundamental, porque quando você vai conversar com a pessoa, com a equipe, você tem que ter o fato concreto. Porque chegar para a pessoa e falar: eu percebi que você está diferente, que você piorou no trabalho, o que está acontecendo? Como assim piorei no trabalho? Então, você tem que ter anotado a pauta e o dia específico que você viu que aconteceu alguma coisa. Porque quando você pergunta, padre, pode ser que aquela pessoa vai falar: ai, realmente, eu não estou bem, estou passando por um tratamento, que a pessoa não quis conversar. Então, olha só. Porque a pessoa é uma só. Eu acho que um grande erro é compartimentalizar o ambiente de trabalho e dizer: entrou aqui, você é a gerente. Entrou aqui, você é a secretária. Mas essa secretária teve o seu celular roubado no caminho. Isso mesmo. Teve o celular roubado. E o senhor nem sabe. Eu nem sei. Ou ela quebrou o pé, chegou mancando, está com gesso, eu nem pergunto: o que você tem com esse gesso? Não tem nada a ver com o meu trabalho, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Né? Só que não é assim. As pessoas são um todo, um eu integral. E aquilo que acontece lá na casa entre ela e o marido, a mulher tem um ciclo mensal. Né? E há momentos que é bom conversar. Outros é bom nem chegar perto. Eu tenho 2 casos concretos, porque quando a gente fala em caso concreto, a gente se aproxima dos problemas, das dificuldades alheias. Eu tive um caso no trabalho assim, que um colega chegou, ele chefiava uma grande equipe. Ele falou assim: poxa, Rubiane, a fulana lá, falou o nome da colega, ela era uma ótima colega, mas olha, ela está fazendo vários erros repetidos e tal, já conversei com ela. E eu perguntei: mas como que você conversa com ela? E ele foi me falando assim, e eu perguntei para ele: você sabe que o filho dela, de 5 anos, faz tratamento de câncer? Ele falou: como assim? Eu falei: então, se você não sabe, você não está conversando da forma correta. Porque por mais que esse meu colega é uma pessoa que é um líder bom, ele é muito formal. E as pessoas têm medo de chegar perto das pessoas que são formais demais. Pode ser até um estigma, porque a pessoa se fecha, mesmo sem querer, sabe? Eu sou muito tímido, Rubiane, mas eu não sou uma pessoa chata. Não, você não é chato. Mas, às vezes, a sua comunicação corporal passa que você é uma pessoa inacessível. Por isso que as conversas com a equipe, conhecer quem são as pessoas da minha equipe é fundamental. Nem que você tenha um assessor que te passe tudo. Porque, claro, que dependendo do cargo, da sua hierarquia naquela empresa, você não consegue. Mas você tem que ter uma visão do todo, de todas as pessoas, o que acontece, sabe? E eu vou falar o que aconteceu comigo recentemente, no meu trabalho. Uma colega fez uma coisa ali, foi de momento. Na hora, eu falei: fulana,
vamos subir ali, vamos tomar um café? Olha só. Então, assim, não estava uma conversa agendada, eu não tinha nenhuma pauta, mas aí entra naquela tua pergunta, padre, e daí, aconteceu na hora? Olha só, é um jogo de cintura, uma inteligência emocional sua, é um olhar humanizado. Eu estava trabalhando, eu lembro como hoje, estava na minha mesa, a nossa colega entrou, falou alguma coisa e sentou. Aí, minhas estagiárias, elas olharam, né, porque elas já sabiam que aquilo ali não era do nosso jeito de trabalhar. E eu falei assim, fulana, vamos tomar um café ali em cima, rapidinho? A gente tinha uma mesa ali, um mezanino, né, afastado. E ela subiu comigo. Servi um café para ela, uma água, sentamos. E eu comecei a conversar. Fulana, você chegou na sala, o modo que você falou, eu não entendi, não gostei, eu me senti de tal forma. O que está acontecendo? Vamos conversar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E aí foi onde ela falou que ela estava com um problema na casa dela e tal. E ela chorou. Olha só, o que poderia ter... Era um outro motivo. Era um outro motivo. Eu ouvi as dores, ela chorou, eu validei essa dor dela, conversamos ali uns 40 minutos, sabe? Pronto. O cafezinho demorou. O café demorou, o café esfriou, peguei outro café, mais água. Viu, Padre, Rubiane? resolveu. Eu sempre gosto de ler o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, porque eu acho que Lucas é um gênio. Não no que ele escreve, mas no que ele descreve, que está por trás das palavras, que tem lições de vida que são impagáveis. Por exemplo, o anjo Gabriel, né, sai do céu e vai para Jerusalém. Ele vai para a mesa da reunião. Templo de Jerusalém, sacerdote, incenso, rito, é tudo formal, né? O Zacarias não dá muita atenção para ele, fica mudo, depois vai lá, a mulher fica grávida, etc. Nós conhecemos a história. O anjo Gabriel, então, vai para uma cidadezinha de Nazaré e sai da mesa da reunião e vai para a mesa da refeição, né? Para o ambiente doméstico, a Maria estava ali fazendo qualquer coisa e o anjo Gabriel tem uma conversa como você teve no cafezinho de Nazaré. Eu já ouvi dizer, não sei se tem pesquisas a esse respeito, que mais decisões se tomam na mesa da refeição do que na mesa da reunião. Mais no informal do que no formal. E às vezes a gente não agenda, não pauta, não programa essa questão informal. Na biblioteca, na editora SCJ, porque na nossa mantenedora nós já temos isso. Já tem um espaço, já faz anos que a gente pratica isso. Mas lá na editora SCJ, recentemente, um dos assuntos de reunião formal foi o cafezinho, né? Porque o nosso cafezinho era num outro ambiente onde se misturava com outros núcleos profissionais, né? E nosso corpo administrativo ficou surpreso quando eu falei, será que não era melhor a gente ter um cafezinho aqui mesmo? Uma maquininha? O gasto é irrelevante, né? Você vai ter que ter lá um cafezinho, mas as pessoas nem comem naqueles 15 minutos. Mas o efeito que essa informalidade dá é como se fosse um respiro da alma comunitária, da alma corporativa. Não tem isso, a importância de você ter esse momento informal. Até um almoço em equipe, uma confraternização de final, outra inesperada, né? Uma confraternização inesperada. Não vou nem dizer que aquela equipe naquele dia tome um chopp e comece a ter a língua mais solta e pode falar tudo ali, porque ali é informal. As pessoas aparentemente não tem muito problema ela falar qualquer coisa, mas ela acaba dizendo coisas ali naquele momento que naquela reunião formal jamais ela iria dizer. Padre, é muito importante, sabe, que essa reunião, muitas vezes em pé, né, uma reunião informal no café, você foi ali, pegou um cafezinho, dessa reuniãozinha ali, dessa conversa, já saíram projetos grandiosos, grandes ideias, porque realmente tem essa importância, sabe? E o senhor falou do almoço. Essa é uma técnica que eu também uso e eu também gosto, sabe? Você quer conversar com aquele colega de trabalho e você marca um almoço, fala, vamos almoçar junto? É a mesma técnica do cafezinho.
Por quê? Porque não é aquele feedback que foi construído, que está agendado, mas que você quer trocar uma ideia, validar alguma coisa sua e, às vezes, um sentimento dele também, dessa pessoa. E, querendo ou não, mesmo que seja um almoço no expediente do trabalho, nós estamos ali num momento seguro que eu estou trocando uma ideia, a minha comunicação com a outra pessoa, ela muda muitas vezes do que na nossa sala aqui de trabalho. Uma coisa bem básica, assim, as pessoas são pessoas, né? E toda pessoa tem corpo, e corpo tem fome. O que eu já observei nas minhas equipes? Que na medida em que a reunião vai se prolongando 1 hora e meia, 2 horas, as pessoas vão ficando mais nervosas, menos tolerantes, né? E vai chegando 11h30, vai sendo difícil você construir consenso. Por quê? Porque a pessoa está com raiva, que ela está com fome, né? Padre, mas é que, olha só, eu já encontrei ali uma falha na sua fala, hein? Reunião de 2 horas, gente, não dá mais. Então, aí, quanto tempo é uma reunião? Nós temos pesquisas já científicas, tá? Reuniões, 50 minutos. Então, o que acontece? Rubiane, mas eu 50 minutos? 50 minutos. Se precisar continuar, pausa de 20 minutos e retoma. Mas 50 minutos é só para dizer bom dia. Não, nada disso. Não? 50 minutos é um tempo grande. Por 20 quê, minutos padre? É muito Tem tempo que ter de uma intervalo. pauta. Olha só, as pessoas chegam assim, Rubiane, nós tivemos 2 horas de reunião, 3 horas de reunião, e faltou ainda, não consegui falar tudo. Mas tinha uma pauta? Seguiram a pauta? Porque numa reunião, padre, de trabalho, é muito comum surgirem assuntos paralelos. Dispersivos, né? Esse assunto dispersivo, paralelo, alguém que está te assessorando, ou você mesmo, vai anotar para uma próxima reunião, que não aquela. Porque senão a reunião vai ficar 2 horas e 3 horas. Aí vai se tornar uma conversa difícil mesmo. As pessoas estão cansadas, querem ir ao banheiro, estão com sede, estão com fome. E aí é todo mundo contra. Não, então, não vai. Não vai. Contra Jesus Cristo. Não dá certo, padre. Então, olha, gente, estamos aqui tendo... muito no tema de reunião. Vamos fazer então o nosso intervalo de 20 minutos, um intervalinho rapidinho aqui no programa Rema, para voltar e falar um pouquinho mais sobre dicas práticas a respeito de conversas difíceis. Quem já não teve? Vamos fazer intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Rema, nesta conversa que não é nada difícil, é uma conversa deliciosa aqui com Rubiane Creus, que está nos falando sobre conversas difíceis no trabalho, mas pode ser também na família, e pode ser também na igreja, pode ser também onde você vive. Falávamos do tempo da reunião. Você chegou a dizer aqui que, olha, se tiver com 50 minutos, está de bom tamanho, e aí uns 20 minutos de intervalo. Eu prolongaria para 1h10, mas enfim... eu já observei que o tempo da reunião virtual é menor do que o da reunião presencial. Por exemplo, se eu consigo um grau de atenção e assertividade durante 1h30, que é o tempo que dura uma aula, né? 2 aulas de 50 minutos. Esses 50 minutos aqui é bem de aula, né? As aulas normalmente, a hora aula é uma unidade de 50 minutos, faz-se um intervalinho, mais 50 minutos. Mas nunca mais do que 1h30, né? 1h30 está comprovado que ninguém consegue mais manter o foco. Mas e se for virtual? Uma reunião pelo Zoom, Google Meet, alguma coisa assim. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Padre, vamos resgatar as reuniões virtuais, inclusive a conversa difícil por meio do WhatsApp, que a gente usa o WhatsApp, o senhor comentou ali no quadro anterior, Rubiane, mas eu preciso conversar com alguém, um feedback para o WhatsApp funciona? Funciona também. Se a pauta, se o tema é muito importante, é um tema muito delicado, a sugestão é reunião presencial com essa pessoa. Aguarda, anota tudo, marca um dia, um horário e conversa.
porque é uma conversa difícil, no nível muito difícil. Então, a melhor tática, estratégia é conversar pessoal. No WhatsApp, olha só, quem está nos ouvindo aqui, eu acho que já passou por isso, porque eu já passei por isso também. Eu sou líder de equipe, né? Eu tenho uma equipe, mas eu também tenho o meu chefe. E eu tive um chefe em específico, que já não é, já faz alguns anos, que ele tinha uma comunicação muito... uma comunicação que eu tinha como até desrespeitosa no WhatsApp. As pessoas falavam assim, Rubiane, é o gênio forte dele. A gente confunde, ou a gente deixa se confundir gênio forte como uma pessoa difícil, quando na maioria das vezes é uma pessoa desrespeitosa mesmo, abusadora, manipuladora, muitas vezes assediadora. Tem muito feedback, tá? Tem muito assédio moral disfarçado de feedback. Tem que cuidar disso. Essa é uma frase que eu gosto de colocar. Tem muito assédio moral, muita violência psicológica disfarçada naquela conversa de equipe, sabe? Você reúne todo mundo e começa a dar bronca em todo mundo ali, todo mundo se olhando. Uma vez um gestor chegou para mim e falou, não, Rubiane, mas imagina, não foi nada de assédio. Eu briguei com todo mundo junto ali. Então, assim, eu falei, isso não dá mais. Aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona nos dias de hoje. Nós temos que cuidar muito com essa pauta da violência psicológica, do assédio moral, da humilhação, da perseguição. Em público, a gente só elogia e fala bem. Isso é tão básico que a gente esquece. Aquela tradicional... brincadeirinha. Não que existe. É bullying. Não, é bullying. Brincadeira ou é bullying ou é assédio moral, padre. E é crime, não é? E é crime, é crime. Assédio moral é crime. É crime. Dá ganho de causa trabalhista, não dá? Isso, danos morais por assédio moral. É uma pauta muito preocupante. E pior ainda, para as pessoas fazem isso em público, ela tem prova. Sim, tem prova. Então, assim, é muito complicado. Ou pelo WhatsApp ela printa. Pelo WhatsApp, olha só. Como que você pode dar um feedback para o WhatsApp? Você pode escrever o texto, sempre de forma respeitosa e sem nenhuma ameaça. Olha o que já aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. Aquela chefia envia um WhatsApp, um áudio ameaçador. Do jeito que está, não dá mais. Quando eu voltar, vamos conversar. Então, assim, nós temos como abordar a pessoa de forma respeitosa no presencial e no virtual. Mesma coisa nas reuniões. O senhor perguntou, Rubiane, mas e a reunião de trabalho, a conversa difícil no virtual? Conversa difícil é sempre no privado, no particular. Em uma reunião com 10 pessoas, 15, 3 pessoas, você jamais vai criticar que seja todas as pessoas como fez essa pessoa lá no trabalho. Eu puxei a orelha de cada um ali, e por que eles se sentiram constrangidos? Nós temos que ter um foco no cuidado emocional da pessoa que eu sou gestor e gestora. Você que é chefe, você que é líder, você tem como primordial função sua cuidar de cada pessoa da sua equipe. É função sua, de chefe, de líder. Tá? Então, hoje em dia, as pessoas não cuidam das pessoas que lideram, porque cuidar de pessoas dá trabalho, mas viver dá trabalho. E cuidar das pessoas de forma humanizada requer um trabalho maior, porque você não trabalha apenas com normativos, fórmulas, agenda, gravação, você trabalha com pessoas. Então, a reunião virtual, por exemplo, por Zoom, aquela que está cada um na sua cidade, o tempo dessa reunião, novamente, padre, 50 minutos é um tempo que já é estipulado para a aula. Por quê? Porque já tem pesquisas que a pessoa, depois de 40 minutos, já não consegue mais, a concentração já é diferente. Mas eu preciso continuar. Então, faz uma pausa ali de 20 minutos, 15 minutos, a pessoa vai no banheiro, bebe água, bebe um café, volta, retorna, se espreguiça, sabe? Faz um exercício ali e já retoma a conversa, sempre com uma pauta definida. Fugiu da pauta, olha... Você já fala, isso daí nós vamos abordar na próxima reunião. Se for uma pauta pessoal, que é importante, você vai agendar pessoalmente, até na sequência, às vezes, com aquela pessoa que trouxe o problema. Mas jamais critique a sua equipe no meio de uma reunião de equipe, porque você está dando bronca em todo mundo. Isso não vale mais. Não sei se você conhece um livro que eu publiquei já há muitos anos, chamado Como Liderar Pessoas Difíceis.
Não conhece? Eu não conheço, eu já quero. Como liderar pessoas difíceis é uma análise de como Jesus se relacionou com cada um dos 12 apóstolos, a partir da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, né? Que é um primeiro quadro cinematográfico da história. Jesus diz, no meio daquela refeição, um de vós me trairá, e eles reagem de acordo com a sua personalidade. Então eu vou só exemplificar um apóstolo, que é o da ponta esquerda aqui, é o Bartolomeu. Bartolomeu, ou Natanael, é aquele que alguém disse para ele, encontramos o Messias. Aí ele, quem é? É Jesus de Nazaré. E aí ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O cara era irônico, né? Como é que Jesus vai se relacionar com um sujeito que é irônico e que fez ironia com a cidade dele, Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Cascavel? Não, mas Cascavel é uma cidade maravilhosa, né? Você já vai pro olho por olho, dente por dente. Mas Jesus chegou para ele e deu um elogio. Olha, você é um cara que fala o que pensa, parabéns. E aí ele ficou acuado e disse assim, mas você me conhece de onde? Aí que Jesus disse, eu te vi embaixo da figueira. Ninguém tinha visto ele embaixo da figueira, até hoje a gente não sabe o que ele fez embaixo da figueira. E aí ele diz, realmente ele é o Messias. Ou seja, Jesus tratou o veneno da ironia com o antídoto da ternura, do respeito, até de um elogio. E assim é com cada um dos apóstolos. Sim, padre, a ironia, ela é muito ruim, sabe, nos relacionamentos. A gente fala que a ironia é a comunicação passivo-agressiva, sabe? Então você, por exemplo, você está conduzindo uma reunião, né? E aí chega aquela pessoa atrasada para a reunião já começou há 10 minutos, e você para a reunião, você é o líder ali, você para a reunião, todo mundo olha para a pessoa que está entrando e fala, nossa, até que enfim chegou, e faz uma brincadeirinha ali, sabe? Isso é muito ruim para a pessoa, sabe por quê? Que a gente não sabe por que a pessoa se atrasou. 2, porque nós não precisamos parar uma reunião para poder colocar toda a atenção para quem está chegando. Nós temos que ter essa consciência de que se eu não sei o que houve, eu vou conversar depois. E você sabe que tem uma técnica que eu gosto? Devolva o desconforto para outra pessoa, de forma humanizada. Então, por exemplo, a pessoa que é muito irônico no trabalho, a gente tem que corrigir essa pessoa. Se você é colega de trabalho, essa pessoa fica uma pessoa chata. Todo mundo foge de uma pessoa que tem aquelas piadinhas sem graça, sabe? Então, eu tenho uma técnica assim, devolva o desconforto. O que vem lá? Da terra de Cascavel, né? E aí você pode chegar para a pessoa e falar, eu não entendi a sua pergunta, pode repetir? Pode me explicar? Na hora a pessoa já tem aquela autoconsciência, nossa, eu não fui pertinente, eu fui impertinente. Então, assim, é uma outra condução de comunicação que eu gosto. Tem outro livro que eu acho que você, lendo dentro desse horizonte que você está pesquisando e trabalhando e assessorando, vai te abrir 1000 perspectivas. Eu acho que você já leu A Arte da Guerra, Sim. do Sun Tzu, não é? Tenho lá em casa. Livro milenar. Mas o que me chama a atenção nessa Arte da Guerra é que ele diz que o vencedor de um combate, de uma guerra, mas pode ser também de uma luta e pode ser também de uma conversa difícil, é aquele que tem a capacidade de observar o outro. Então, como é que é? Do outro lado tem o lado do outro. Jesus disse assim, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Aquele Dale Carnegie tem um livro que eu acho que é o mais antigo e mais vendido em tudo que é aeroporto do Brasil. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E no fundo é isso. O que você gostaria, né? Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Então, entender o lado do outro. Observar e antecipar o golpe do adversário. Essas lutas marciais, que muitos acham agressivas, né? Eu acho que tem algumas que são legítimas, mas pode ser também o ping-pong, pode ser
qualquer jogo que eu tenho que observar o que o outro vai fazer e fazer antes. Como é que é essa questão da antecipação? A antecipação e a observação, padre, são fundamentais nos relacionamentos entre as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. E sabe que eu trouxe um livro aqui, um livro seu, padre, ó, Os 5 Segredos do Amor. Essa semana, fazendo uma releitura e já me preparando para o programa, eu reli novamente esse livro aqui. Se eu não me engano, eu comprei ele, padre, logo que o senhor lançou, 2016, 2017. Tem uma passagem aqui que fala do bom samaritano. O que fez o bom samaritano? Nós não conhecemos o nome dele. Na Bíblia não tem o nome do bom samaritano, né? O bom samaritano era aquele homem que estava caminhando e viu uma outra pessoa caída no caminho, machucada, doente. O que o bom samaritano fez? Recolheu essa pessoa, deixou numa hospedaria, continuou a viagem e disse que quando ele retornasse, ele ia pagar as despesas daquela hospedagem, para o dono da hospedagem. Então, quem que é o bom samaritano lá no meu local de trabalho? É você, chefe, gestor e gestora. Você é o bom samaritano que deve cuidar de todas as pessoas no ambiente do seu trabalho. Não pense que é o RH, o setor de gestão de pessoas que vai fazer. É muito comum, né? Aí vai para o RH. Aí o RH que vai resolver. Não. Cada equipe, cada unidade, cada seção, você tem que cuidar daquelas pessoas. E a observação, a antecipação do problema também é um problema seu, gestor e gestora. A equipe que não vai bem é porque você, líder, está com uma comunicação ruim. Essa é a verdade. Sabe que tem um livro antigo já? Eu não sei como que é a autora. O livro chama assim, me marcou muito, porque na época, minhas meninas eram pequenas e me marcou, era de uma psiquiatra. O livro dela é A Culpa é Sempre da Mãe. Claro que ela queria fazer uma analogia, mas aí isso me traz muito para o trabalho. A culpa é sempre da chefia. Essa é a verdade. Equipe ruim, desmotivada, falta de engajamento, infeliz no trabalho, equipe que tem rotatividade, que não para. Eu sempre falo, não adianta trocar a equipe se você não trocou aquele gestor abusivo, assediador, ruim. E hoje o que a gente vê nas empresas são lideranças ruins liderando equipes e as pessoas não ficam, as pessoas saem. No órgão privado, que as pessoas são regidas pela CLT, elas pedem demissão e vão embora. Muitas vezes você, que é o chefe do chefe, nem sabe por que tem aquele turnover, por que as pessoas não ficam naquele ambiente. Porque você, chefe, imagina que o seu subordinado, que é chefe daquelas pessoas, é uma pessoa que se comunica bem, quando é uma pessoa desumanizada, assediadora, abusadora, que humilha, que persegue. Então, hoje nas empresas, nas organizações... Interessante isso daí, porque não basta eu... responsável, gerente, diretor, criar todo esse ambiente salutar, saudável, etc. Você tem lá no meio uma pessoa abusiva que nem é chefe de nada, mas ela vai criando aquele desconforto até sem palavras. São só olhares. Porque tem isso, né? Tem. São palavras não ditas, são palavras malditas. Malditas. E sabe, padre, o que é muito comum é que as altas lideranças, como elas não têm tempo, porque elas estão em reuniões de 2 horas, as altas lideranças não se capacitam na comunicação não violenta, comunicação humanizada, na gestão e liderança humanizada. Pela equipe aqui. E ali embaixo o pau está quebrando. Mas o que acontece? Esse autogestor, esse diretor da empresa, esse chefe, ele não sabe nada de comunicação humanizada não violenta, mas ele paga as palestras e os cursos para a equipe dele, para fazer. Porque tem metas para bater, para cumprir, mas não resolve. Sabe por quê? Porque a comunicação violenta vem dele, chefe. Vem da chefia. E ele não se capacita, porque não tem tempo. E o que acontece? Mas às vezes, Rubiane, aqui embaixo tem ótimos atores. Pessoas que fazem uma simulação de que tudo está bem. Ele sai, quebra o pau. Aí ele volta... Tá tudo bem. Os filhos fazem isso. Fazem. Na família acontece Novamente, tem que ter o quê? Essa observação sua.
De e aí eu acho que a pai, conversa de líder. pessoal, na conversa pessoal alguém vai soltar. Olha, tá tudo bem, né? Estamos batendo as metas, tudo bem. Mas imagina o que acontece aqui quando você sai. E outras influências externas que vão entrando, de outras pessoas. Olha, o assunto, a conversa não está difícil, a conversa está super deliciosa, né? Acho que deu para dar uma série de dicas práticas. O pior é não falar. Palavras não ditas são palavras malditas. Vai deixando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E os momentos informais, até de celebração, né? Celebração do aniversário, celebração de uma dor. Então, morreu um parente, ir até parar o trabalho e dizer, olha, hoje temos que ir no enterro da mãe da fulana. É uma, como é que você falou? Comunicação humanizada, né? Humanizar as relações. Queremos agradecer a Rubiane, o nosso tempo não é de mais de 50 minutos, temos esse limite. Semana que vem voltamos com mais programa Rema e Padre Reginaldo agora é aí com a sua experiência de Deus.